Olá, que alegria que chegar pelos caminhos de Jesus. Vamos juntos? É um programa que estreia hoje pela TV de Luz, um canal de esperança e inclusão. E eu começo agradecendo a Kate do Mãos Amigas por estar aqui conosco, fazendo com que essa mensagem chegue aos corações dos nossos irmãos surdos. Muita gratidão, que Deus te inspire nesse trabalho de amor e luz, seja essa ponte generosa. Gratidão. E eu saúdo também as queridas amigas que estão aqui nesse trabalho conosco, Maria José Moraes e de Genane Mendonça. Nani, de Genane Mendonça, um cheiro, gratidão. Abre o microfone. Bom dia a todos, é com muita alegria e com muita emoção que vamos dar início a este novo trabalho, levando aos corações a beleza, a emoção, as coisas tão maravilhosas que a Amélia Rodrigues nos fala de Jesus. Em todas as passagens de Jesus, ela nos traz informações tão grandiosas e nós ficamos emocionados e queremos passar isso para vocês também. Bem-vindo todos que estão conosco. A gente não consegue descrever a emoção de iniciarmos esse trabalho. De alguma forma, nós havíamos sonhado com esse momento, o momento de estudarmos junto com este grupo de companheiros, tanto que nos acompanham aqui pela TV É de Luz, e todos os canais que fazem a transmissão, e essas queridas amigas, Sinara, Maria José, e a nossa querida Kelly, que está fazendo a tradução aí em Libras. Quanta alegria, não é, iniciar esse momento. Já estou me sentindo transportada para a Galileia daqueles dias em que Jesus caminhava pelas areias do lago de Genezaré. Que possamos seguir junto a Jesus e junto à professora Amélia, nessa psicosfera daqueles primeiros momentos em que o nosso Cristo de Deus estava aqui na Terra, entre nós. É muita emoção. E a gente vai começar descrevendo a imagem. Na nossa tela de hoje, nós estamos em 4 quadros, 2 acima, 2 abaixo. À esquerda do seu monitor, no quadro acima, estou eu, Sinara. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos, dourados e brancos. Uso um óculos com armação escura. Estou usando um fone de ouvidos do tipo arco, com o microfone acoplado. Visto uma blusa azul, jeans, e atrás de mim há um fundo verde clarinho. À direita do seu monitor, no quadro ao meu lado, está a Kate, a nossa intérprete de Libras. Kate é uma mulher de pele clara, cabelos ruivos, longos, estão soltos. Está vestindo uma blusa preta para facilitar a visualização dos sinais, e atrás dela há um fundo preto também. Nos quadros abaixo, à esquerda, Maria José, e eu peço para ela se descrever. Pois bem, eu sou Maria José Moraes, também sou espírita, sou morena, de pele clara, cabelos escuros, mais ou menos nos ombros, estou com um fone desses branquinhos aqui de ouvido, muito simples, e visto uma blusa rosa de mangas. Atrás de mim há um móvel com alguns objetos escuros de artes. De Genane, está à direita de Maria. Então, no quadrante inferior à direita, estou eu, de Genane Mendonça, também sou espírita, e eu sou uma mulher de pele clara, cabelos claros na altura do ombro. Estou usando uma blusa também de linha, de mangas, na cor amarela. Por trás de mim, uma estante com livros e objetos de decoração. Também estou usando um óculos de aros escuros. A gente faz essa descrição para as pessoas que precisam desse recurso, que têm deficiência visual, que têm deficiência cognitiva, déficit cognitivo,
porque nós queremos falar para todos. Então, sintam-se muito bem-vindos. Essa transmissão está sendo feita para os canais da Web Rádio Amigo Espiritual, além da TV de Luz, a Web Rádio Amigo Espiritual, a TV 7, a Rádio Portal da Luz, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade. Então, esses queridos que nos recepcionam, um abraço muito grande, gratidão pelo acolhimento. Esse será um programa semanal. Todos os domingos, às 8 horas, nós vamos nos encontrar aqui, tomar café com você e com a benfeitora Amélia Rodrigues, seguindo pelos caminhos de Jesus. Aproximadamente 40 minutos é o que a gente programou para esse momento, para que você desperte assim no seu dia com uma mensagem grandiosa. E a gente vai conversar aqui sobre... Hoje a gente apresenta a proposta para você desse trabalho. Nós vamos trabalhar cada semana um capítulo de um dos livros da benfeitora. A gente quer convidar você a viajar conosco, ir ali a Galileia, ir passear à margem do Lago de Genezaré. Tanta coisa linda que nos toca o coração. Hoje a gente vai apresentar a proposta, conversar um pouquinho sobre Amélia Rodrigues. Quem foi Amélia Rodrigues? Quem é esse espírito benfeitor que psicografa por Divaldo Pereira Franco? A gente vai conhecer um pouquinho da vida e obra de Amélia e também das obras que ela psicografou por Divaldo, que Divaldo psicografou, que ela transmitiu por Divaldo. Minha gente querida, de Genane, a gente está aqui numa sala, mas a gente não se apresentou. O que a gente faz, o que a gente juntas faz, inclusive fora daqui. Eu sou do Centro Espírita Luz da Verdade, esse trabalho da Ediluz é dessa instituição. E também faço parte do projeto Escutatória, do qual a nossa querida Nani está na coordenação geral. A gente faz parte da equipe da coordenação, uma escutadora também. Eu sou uma escutadora. E aí, Nani, se apresenta, fala um pouquinho desse trabalho. Olá, meus amigos. Nós estamos nesse momento, não é, tão importante para nós, de tantas dores, mas de tanta oportunidade de crescimento, desenvolvendo várias tarefas para ajudar, para acolher, para amparar o maior número de pessoas que nós podemos, com as nossas capacidades ainda tão pequeninas, mas, como diz Leon Denis, todos nós, usando a nossa vontade, nós temos grandes potências na nossa alma, não é? Então, nós realizamos um trabalho num projeto Escutatória, hoje em parceria com SOS Preces, de escuta e de acolhimento de corações sofridos, daqueles que estão sozinhos, que estão em desespero, que estão sem ninguém sequer para conversar, para dizer um bom dia. Se você estiver nos escutando nesse momento, pode ligar neste número que está aí na tela, 3334-9700. Realizamos esse trabalho de escuta afetiva, de escuta amorosa, também nas ruas, mas as ruas, neste momento, estão vivendo as limitações da pandemia. E a gente diz, né, que Maria José é um posto avançado do Espiritismo em Lisboa. Na cidade de Lisboa, não, do Porto, não é? Do Porto. Quando Maria José saiu, era minha amiga, Maria José querida, desde acho que a gente já tem uns 16 anos de amizade, acho perto de 20 anos, estamos ficando velhas, né, amiga? E por isso ficamos tão felizes, porque vamos realizar esse trabalho aqui. Maria José, quando foi para Portugal, ela sentiu muito, como é que eu vou trabalhar aqui? É uma grande trabalhadora de Jesus. Eu disse, não se importe, você será um posto avançado do Espiritismo em Portugal. E aí ela já está realizando essa tarefa, esta pequenina, grande Maria. Ô, Nani, muito obrigada pela oportunidade, Sinara também. Kate, bem-vinda também.
Olha, na verdade, eu passei muito tempo na Casa Espírita, na Fraternidade Peixotinho, em Recife, e com o advento da pandemia, né, as pessoas ficaram distantes socialmente, muitas até isoladas, e aí surgiu o projeto Afeto à Distância, que de certa forma, é um pouco também escutatória disfarçada, Nani, porque também nós damos os ouvidos àqueles que querem fazer seu desabafo, e temos aí uma assistência, mesmo à distância, aos idosos que se sentem muito ainda sentem sozinhos, mais solitários, com seus conflitos internos. Então, através de áudios, de vídeos, de mensagens positivas, de esperança, da boa nova, nós enviamos a esses corações tão acolhedores. E temos também aí um canalzinho que não é por telefone, mas é por um e-mail, onde as pessoas também fazem seus desabafos e recebem mensagens consoladoras que nós respondemos a cada um com muito carinho. É o Afeto à Distância, tudo junto, afeto à distância, @outlook.pt. Esse PT é de Portugal, tá bem? Muito obrigada a todos. Estamos juntos para abraçarmos o que a Amélia Rodrigues vai nos oferecer a cada domingo. Que lindo! Então, feitas as apresentações, Kate aqui, que não pode se apresentar, Kate é do Grupo Espírita Mãos Amigas. E são essas mãos amigas que hoje estão fazendo essa ponte aqui para esse trabalho maravilhoso. Então, como a gente não tinha com antecedência conseguido se organizar, né? A agenda de Kate é lotada e 2 intérpretes de Libras nesse período também, graças a Deus, que essa pandemia proporcionou a que essa mensagem pudesse chegar aos nossos irmãos que sofrem no dia a dia um isolamento, aí sim um isolamento. Então, a gente não colocou hoje na transmissão, não me lembro agora, vou até perguntar para a André se foi para a transmissão do Mãos Amigas, mas eu penso que sim. Se não tiver, semana que vem estará no Grupo Espírita Mãos Amigas, lá no Facebook também. Então, Kate, gratidão mais uma vez. Nani, eu vou chamar de Nani, de Genane, eu já ainda não acostumo, de Genane. Nani, Amélia Rodrigues. Quem vai falar de Amélia, é Nani ou Maria? É Maria José. É Maria. Fala, Maria. Fala, Maria. Combinamos eu falar da vida dela e a Nani falar das obras, com esses detalhes todos que nós vamos, assim, nos maravilhar, né? Então, assim, como disse Nara, o coraçãozinho está batendo forte, porque a Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues era uma baiana de mão cheia, né? Nasceu no município de Santo Amaro da Purificação. Nasceu no dia 26 de maio de 1861. Vejam bem, poucos anos depois do Livro dos Espíritos serem lançado, né? Isso é muito bom. Então, a autora Amélia Rodrigues, quando encarnada, ela foi uma notável escritora, poetisa, dramaturga e professora com uma extrema sensibilidade humana. Sua vocação para o magistério era coisa inata, porque, desde a sua infância, ela já mostrava a sua elevada condição espiritual e, aos 12 anos, ela já tinha começado a escrever poesias, que é uma criança de 12 anos já com a sensibilidade de escrever poesias, né? Então, a par disso, ela matriculou-se num colégio, lá em Santo Amaro da Purificação, e começou já a lecionar. Olha que fantástico isso. Quando o espírito vem preparado com uma missão, chegou a hora, tem que começar mesmo, né? Como dizem os baianos, estreia-se, não é verdade? Alguns anos depois, ela enfrentou um concurso e disputou uma vaga para lecionar na mesma cidade, em Santo Amaro da Purificação, e foi aprovada. Ensinou ali por 8 anos consecutivos. Mas quando ela já estava com 30 anos,
o seu amor à causa do ensino, que sempre trouxe isso desde a infância, conquistou mais uma vitória. Ela foi transferida para a cidade de Salvador e foi ensinar numa escola muito maior, pelo reconhecimento, pela sua capacidade ímpar na tarefa de ensinar. Então, ela tinha um grande conceito na comunidade e logo foi aprovada para ir trabalhar em Salvador. E, como diz Fenelon, o espírito Fenelon, o pensamento de Amélia Rodrigues, ela se identifica muito, né, com o pensamento dele. Por quê? Ele diz exatamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo que educar é formar homens de bem e não apenas instruí-los, não é? Não só é passar o letramento, o conhecimento, mas é, acima de tudo, ajudar na formação moral do indivíduo. Porque o que todos nós queremos é ser homens de bem, não é? E então, quando ela já estava aposentada, porque foram muitos anos de ensino, ela não sossegou e não abdicou do seu ideal de ensinar. Ela, mesmo aposentada, foi difícil ficar repousando, paradinha, porque tem muita gente assim, que está aposentada já dos seus trabalhos, né, profissionais, e ficam a esperar uma oportunidade de fazer o quê, né? Fazer o quê? O mundo oferecendo, a Seara de Jesus oferecendo tantas oportunidades de trabalhos caritativos, e Amélia Rodrigues não perdeu tempo. O seu ideal de ensinar continuava muito vivo. Recuperando as suas energias, retornou ao magistério de forma mais marcante ainda, porque nessa oportunidade ela fundou um instituto maternal que mais tarde foi se transformar tipo um externato, né? Naquela época, aquelas escolas que era o dia inteiro, os alunos, no caso, as meninas, porque era um externato feminino, para ficarem ali recebendo os conhecimentos não só da instrução, né, que o letramento proporciona. E aproveitando o tempo que ela ainda tinha disponível, ela dedicou-se à literatura e ao jornalismo, porque ela publicava também assuntos religiosos, artigos religiosos, e isso lhe deu um grande espaço para também ela escrever peças teatrais, poesias e ainda livros infantis, livros didáticos e também romances. Veja que talento fantástico essa nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues. Mas, aos 65 anos, ela desencarnou em Salvador e deixou a sua marca, né, de um trabalho inigualável, tanto na educação, quanto na literatura e na assistência social. E nós temos notícias que, no plano espiritual, ela continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, e sempre baseado no Evangelho de Jesus, não é? Que é o seu grande foco, a fonte inspiradora das suas obras, quando encarnada, era e é ainda o Evangelho de Jesus. E ela encontrou na espiritualidade, que é a seara infinita da imortalidade, ela encontrou, para o seu espírito sequioso de conhecimento e faminto de amor, ela deu vazão aos seus anseios mais nobres. O que era? Aprofundou-se na mensagem de Jesus, que é o nosso objetivo do programa, né? E, atualmente, ela participa da falange de quem? De Joana de Ângeles, que é a mentora, né, de Divaldo Pereira Franco. Então, pela psicografia desse abnegado medianeiro, Divaldo Franco, ela trouxe páginas de belezas indescritíveis, intraduzíveis, que abordam, né, os mais variados assuntos sobre o Evangelho. Nós vamos perceber nas suas obras as passagens evangélicas onde Jesus tinha os encontros com aquele paralítico, com aquele que era cego, com aquela que estava a sofrer
por doenças do corpo, com aquele que aparentemente encontrava-se morto, mas na verdade era um estado de letargia. Então, em cada passagem evangélica, cada episódio, a Amélia Rodrigues, ela vem trazendo toda uma descrição do cenário, com muita poesia, né? E sobrecarregado muito de consolo, uma mensagem que faz cada um de nós refletir, porque nós não podemos pensar naquele tempo de Jesus, aquelas criaturas, nós podemos pensar que nós também estávamos ali inseridos e que os assuntos são de grande atualidade para as nossas vidas. Então, Amélia Rodrigues, né, através de Divaldo, continua ainda escrevendo páginas belíssimas, continua incessantemente como esse espírito grandioso, amoroso, a nos proporcionar poesias dotadas de uma beleza incomensurável. E que os livros dela também, além de narrar fatos da época de Jesus, traz lições baseadas também nos seus ensinamentos e sempre com explicações à luz do Espiritismo. Então, assim, é um convite fantástico, não percam, acompanhem essas histórias, porque ela nos traz muito consolo e muito conforto para os nossos corações. E a Nani vai comentar sobre as obras maravilhosas da nossa querida Amélia Rodrigues. Gente, olha que data linda que a gente vai estrear esse programa. 18 de abril. 18 de abril de 2021, 164 anos de O Livro dos Espíritos, 164 anos do Consolador na Terra. É muita emoção, realmente. E aí, vamos dar uma chegadinha aqui antes de passar para a Nani comentar sobre as obras. Vamos ver os queridos que estão aqui cedinho, alguns queridos. A Albanita está lá em Campina Grande, ela usa esse perfil, ela diz, mais sucesso, bênçãos meninas, em mais uma missão de vocês, gratidão. Melina, bom dia a todos, na espera de mais uma bênção neste domingo, ela estava antes da gente entrar ao vivo, as duas estavam ali, esperando. Tem muita gente conhecida aqui, muita gente postando. A Glodete, que estava lá no programa com a gente, Maria. Isso, muito bom. Glodete está em João Pessoa. A Juscelia Aquino, que hoje é uma das voluntárias no programa Pro Dia Nascer Feliz, que a gente faz todos os dias às 6 da manhã. Gratidão, ela está aí, está lá em Minas Gerais, está aqui com a gente também. Encarnação Moreno, Encarnação. Para Kate vai fazer a datilologia. Encarnação está aqui também. E tem um querido conhecido que todos os programas do escutatório ele está, da jornada de mediunidade e inclusão, da jornada de transformação interior, que é o Daniel Rosa. Está aí também. Ele diz, bom dia de domingo, exaltando as lições eternas de Jesus em nossa vida, nossas vidas, no engrandecimento de nossas tarefas no bem, como espíritos em evolução. Sinara, Kate, Maria José, de Genane. E ele está lá em Goiânia, Goiás. Gratidão. E a todos os queridos, tem muita gente aqui querendo encontrar também esse caminho, seguir por esse caminho de Jesus, com Jesus, pelo olhar de Amélia Rodrigues. Nani, a benfeitora, as obras que trouxe. Traz aí para a gente. Ai, gente, as obras trazidas por esse espírito tão querido, Amélia Rodrigues, elas cumprem uma tarefa não apenas no exercício mediúnico apostolado de Divaldo, porque Amélia Rodrigues, ela foi muito importante para Divaldo naqueles primeiros momentos, quando ele inicia a tarefa.
Imaginem que aquele jovem, com uma mediunidade assim, extremamente ostensiva, em vários matizes, não é? De formação católica, começa a buscar o espiritismo para entender o que acontecia com ele. Ele via de forma direta os espíritos, ele escutava, não é? Desde os 4 anos de idade. E aí, quando ele estava iniciando lá no comecinho a sua tarefa, né? O seu trabalho, em 1948, ele é convidado a visitar aí a casa de uma família em Sergipe, em Aracaju, e aí convidam Divaldo para fazer uma palestra. E ele fica assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E aí um espírito amigo dele se aproximou e disse, não se preocupe, eu estarei com você. Não é? E aí todos sabem a beleza que é o tribuno Divaldo. Nestes primeiros momentos do trabalho de Divaldo, quando ele inicia a tarefa, ele inicia exatamente fazendo narrações do Evangelho, narrações evangélicas, com um detalhe, um primor e uma poesia, porque Amélia Rodrigues ali estava inspirando o Divaldo, projetando aqueles quadros, aquelas cenas no psiquismo do médium, do querido médium. E aí Divaldo conseguia narrar aquelas cenas que tanto nos emocionam até hoje. Então, a conexão entre Divaldo e Amélia Rodrigues se deu desde o comecinho. Ela cumpre essa tarefa de ajudar Divaldo no início, e também ela vai cumprir na obra mediúnica de Divaldo Franco, que ele traz para nós, através de espíritos queridos, como Manuel Filomeno de Miranda, a benfeitora amada. Se eu pudesse, eu mostrava, eu tenho um quadro enorme dela aqui. A benfeitora amada Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues, entre outros espíritos. Ela vai cumprir, a benfeitora Amélia, a tarefa de trazer para nós os caminhos que Jesus percorreu. Ela nos transporta, ela nos leva de forma poética, porque ela cria a imagem, ela faz uma descrição minuciosa, detalhada. A gente consegue, se muito atento e muito compenetrado na leitura dessas obras magistrais, maravilhosas, a gente consegue sentir quase o cheiro da Galileia, do mar da Galileia, tão detalhada, tão bonita, que é a descrição. Então, Amélia nos transporta em todas as suas obras. Quando ela vai descrever as personagens, e isso é muito emocionante, ela também descreve as personagens do Evangelho, aquelas pessoas que nós conhecemos através da narrativa dos evangelistas, dos evangelhos, né, que chegaram para nós. Ela descreve nuances da personalidade. Há uma passagem, por exemplo, em que há um capítulo no livro Primícias do Reino, porque o primeiro livro da série é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E aí eu queria sugerir até a Sinara, nos nossos programas posteriores, que a gente estivesse sempre postando, não sei se dá para postar aqui a capa da obra, não é que a gente vai estar trabalhando. Então, esse aqui é o primeiro livro, Primícias do Reino. Nesse livro, ela vai trazer para nós uma descrição de Maria de Magdala, que é emocionante, minha gente. Então, assim, ao mesmo tempo que ela nos transporta lá para as areias do mar da Galileia, a gente se sente sentadinho lá ouvindo Jesus falando do barco de Pedro. Porque, não é, Maria? Ela consegue nos levar para aquele lugar, não é? E, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela traz essas personagens
dentro desse lugar extremamente humano, psicológico. Ela traz essas reflexões sobre o comportamento, sobre os sentimentos, as emoções dessas personagens. E também, o que é mais emocionante, eu fico emocionada até agora, porque no dia que eu peguei esse livro, a primeira vez que eu peguei esse livro, foi 2001. Esse é o segundo livro. O primeiro está todo se decompondo. Porque a primeira vez que eu peguei o livro Primícias do Reino, eu tive uma crise de choro saudosa. Não sei se vocês sabem como é esse choro. É que não é um choro de tristeza, é um choro de quem encontrou uma joia, uma riqueza. Encontrou algo que lhe é muito caro. Não é, Sinara? Eu comecei com Trigo de Deus. Foi essa emoção, um irromper de emoção, dizer assim, me encontrei, ou me reencontrei, e uma saudade tão grande de Jesus, tão grande. Eu comecei com Trigo de Deus. Isso, minha amiga Maria. E eu não vou dizer que é coincidência, não, porque a gente sabe que não é. O primeiro livro que eu li dela foi Primícias do Reino. Li e fiquei encantada. Pronto, vieram outros livros com outros autores. E do ano passado para cá, acho que foi do ano passado, a página Horto de Damasco me convidou para fazer o comentário de qual livro? Primícias do Reino. Então, nós gravamos cada capítulo com comentários, mostrando a beleza, os detalhes, como Nani disse, do cenário, da personalidade de cada criatura, que muitas vezes na passagem evangélica a gente dizia a tal figura que aparece no caminho de Jesus, e ela traz os nomes dessas pessoas, ela nos dá detalhe, ela diz como ele se sentia, como era o semblante, se suava, se chorava, se estava assim esperançoso. Ela diz tanto que parece que a gente está ali dentro da história, assistindo a tudo. E estamos, porque nós somos aqueles homens daquela época, porque nós trazemos as mesmas aflições, as mesmas dificuldades, as promessas ainda que não cumprimos. Nós somos os mesmos daquela época. Agora, já abrimos nossos olhos, já abrimos nossos corações para receber e se encantar com Jesus. Isso é tão bom. Isso me deixa também emocionada. Gente, a gente está a pouco mais de 5 minutinhos para terminar. Nani, vai lá, a gente não vai te interromper mais não. É isso. Então, porque a gente fica empolgada, né, Sinara? Então, a obra de Amélia Rodrigues, ela é composta, né, até o presente momento, por 10 valiosos livros, gente. 10 livros preciosos. E destaca-se sobremaneira como uma série evangélica, uma série que traz, como já dissemos, aqueles primeiros momentos, não é, de Jesus, quando Jesus estava caminhando entre nós. Nós vamos, nesse conjunto de obras, né, que a última foi publicada em 2014, nós vamos ter desde a primeira obra, aqui nessa daqui, deixa-me ver, porque o prefácio de Primícias do Reino, que é a primeira, foi escrito pelo próprio Divaldo, a punho de Divaldo, e foi escrito em 1967. Então, de 1967 a esta parte, nós temos Amélia produzindo esses livros maravilhosos, e nós vamos ter, então, até... O último livro foi 2014, estou vendo aqui, 2014. Então, quais são esses livros? O primeiro é Primícias do Reino, depois vem Luz do Mundo, depois, anotem aí, porque tem a sequência. Quando Voltar a Primavera, minha gente, esse livro é de um primor. Há Flores no Caminho, pelos caminhos de Jesus, que é o livro que nos inspira o título desse trabalho que estamos iniciando com muita alegria hoje.
trigo de Deus, dias venturosos, até o fim dos tempos, a mensagem do amor imortal, e o último, que foi publicado em 2012, Vivendo com Jesus. Então, meus irmãos, estes são os livros da professora Amélia. Eu queria concluir com um trechinho desse livro Primícias do Reino. Só algumas, viu, amigas, algumas palavrinhas de Amélia, só para dar um gostinho do que nos espera. Diz Amélia, aqui no livro Primícias do Reino, na página 86. O semeador repousa. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Buscai primeiro o reino. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. A madrugada da era nova raia. O semeador foi erguido numa cruz. Rasgados, os braços atraem o coração, aguarda. Caminham para a vida, o semeador. Caminham até a porta, o semeador. A cruz das renúncias e sacrifícios como uma áspera charrua na gleba do espírito. Ponte entre os abismos, o eu propínquo e ele próximo, longínquo. A charneca reflete a estrela desce ao charco, fica presa à água que o retém e repousa na montanha altaneira. O semeador espera, o semeador nos espera. Ele saiu a ensinar por parábolas, e outras caíram na terra fértil e produziram. A semente é a palavra para quem busca a verdade. A verdade é a vida. O semeador saiu a semear. Amélia Rodrigues. Então, Sinara, tu ficou assim, chorando, foi? Emocionada. Isso é o que a Amélia faz com a gente. Mas é tão bonito, porque ao mesmo tempo que ela toca delicadamente em nosso coração, nos levando a perceber que a nossa grande saudade é de Jesus. O grande vazio que a gente sente, essa angústia, é porque estamos distantes dele. Então, essas obras, elas têm esse condão de nos reconectar à linfa pura do Evangelho. Eita, vem muita coisa boa por aí nos domingos. E o tempo passou rapidíssimo. Voou. A gente voou, o tempo voou. Que bom que a gente está aqui dedicando esses momentos a uma mensagem que é a mensagem condutora das nossas vidas. Num dia tão feliz como esse, 18 de abril, dia do Espiritismo, dia do aniversário, 164 anos, de O Livro dos Espíritos, a gente está aqui celebrando esse programa que se inicia pelos caminhos de Jesus. E tem uma prece, que é um poema, que muita gente conhece, talvez nem saiba que é, de Amélia Rodrigues, que é o poema da gratidão. Poema esse que Divaldo declama como prece final. E a gente vai trazer aqui como nossa prece final, depois que Maria e Nani trouxerem a sua saudação final para os nossos internautas. Muita gratidão, muita gratidão. Fala, Maria. Muito obrigada a todos. Estamos muito felizes pela companhia de todos. Sabemos que esse programa vai ajudar não somente a nós, mas a todos que se encontram desejosos, sequiosos desse amor, dessa coisa mais linda entrar dentro de nós, que é pelos caminhos de Jesus. E que a esperança, a paz, a saúde, a paciência, a fraternidade estejam sempre conosco. Coloquemos tudo isso em ação, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós.
Muita paz, muita gratidão. E que o domingo seja muito feliz para todos vocês. Meus irmãos envolvidos nessas vibrações de Amélia, do Evangelho, daqueles dias tão iluminados da Galileia, estamos felizes por iniciar essa jornada e convidamos todos vocês para estarem conosco aos domingos, vivendo essa alegria que está nos caminhos de Jesus. Semana que vem, a gente vai trazer a história de José de Arimateia. Que lindo! Kate, a gente agradece a você e a gente encerra com um trechinho do Poema da Gratidão, como sendo essa prece aos nossos corações, agradecendo a todos vocês pela companhia e pedindo, se esse programa tocou o teu coração, marca esse vídeo como gostei, compartilha, para que essa mensagem, contando com a nossa ajuda e com a inteligência artificial do YouTube e do Facebook, possam ganhar o mundo, porque outros corações podem estar precisando de uma mensagem feliz. Então, muito obrigada, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus, que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles a sentir. Com esse trecho, em homenagem aos nossos irmãos que estão cegos da vista do corpo, porque veem lindamente. E esse é um tema que a gente tem tratado na Jornada de Mediunidade e Inclusão às terças-feiras, às 21h. Aos surdos do corpo, que também têm escutado lindamente os espíritos lhes falar ao coração, a gente manda um abraço para todos, desejando um lindo dia. No próximo domingo a gente volta para seguir pelos caminhos de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Kate linda, gratidão.